Você já passou anos travando uma guerra silenciosa dentro da sua própria cabeça? Aquela guerra entre quem você acha que deveria ser e quem você realmente é. Você acorda de manhã e já começa uma voz dizendo que você precisa ser mais disciplinado, mais focado, mais produtivo, mais tudo. E tem outra, voz mais fraca, quase sufocada, tentando dizer que você só quer respirar, só quer existir sem essa pressão constante. Você tenta meditar, tenta se aceitar, tenta fazer as pazes consigo mesmo, mas no fundo mesmo, você continua se julgando, continua se medindo por padrões que você nem sabe de onde vieram. E o pior é que quanto mais você tenta resolver esse conflito, mais ele cresce, mais ele te consome, até que você não sabe mais quem é você de verdade e quem é essa voz crítica que nunca te deixa em paz. Se você está exausto dessa batalha interna, se você quer entender de onde vem esse conflito que parece não ter fim, continue aqui comigo, porque eu vou te mostrar como uma única ideia de Michel Foucault pode desmantelar anos de autossabotagem em questão de minutos. Existe uma forma peculiar de tormento que não vem de fora, mas de dentro. Não é o mundo que te julga, é você mesmo. Não são os outros que te cobram, é você quem se cobra. E o mais estranho é que essa voz crítica dentro de você soa tão natural, tão verdadeira, tão sua, que você nunca parou para se perguntar de onde ela veio. Você simplesmente assume que é assim que as coisas são, que é assim que você é, que pensar é isso, viver é isso. Uma negociação constante entre impulsos e proibições, desejos e deveres, liberdade e controle. Esse conflito interno que você vive não é um acidente. Não é um defeito de fabricação da sua personalidade. Não é porque você é fraco ou indisciplinado ou porque não se esforça o suficiente. Esse conflito foi cuidadosamente construído, cultivado, alimentado ao longo de toda a sua vida por instituições, discursos, práticas e relações de poder que moldaram não apenas o que você pensa, mas como você pensa sobre si mesmo. Você foi ensinado a se vigiar, a se examinar, a se julgar constantemente. Você foi treinado para ser seu próprio carcereiro, seu próprio juiz, seu próprio algoz. E a parte mais cruel é que você nem percebe que está preso, porque as grades estão dentro da sua própria mente. Foucault chamou esse mecanismo de governamentalidade, a arte de governar, não apenas os outros, mas a si mesmo. Você não precisa de um tirano externo quando você mesmo se torna o tirano. Você não precisa de vigilância externa quando você mesmo se vigia o tempo todo. Você não precisa de punição externa quando você mesmo se pune por cada pequeno desvio do que considera certo. E assim você vive dividido, fragmentado, sempre em guerra consigo mesmo, sempre tentando domar uma parte de você que insiste em existir, sempre tentando moldar a si mesmo numa forma que nunca parece boa o suficiente. A maioria das pessoas tenta resolver esse conflito de duas formas. A primeira é intensificando o controle, sendo mais rígido, mais disciplinado, mais implacável consigo mesmo. Se o problema é falta de controle, a solução parece ser mais controle. Mas quanto mais você aperta, mais algo dentro de você resiste. Quanto mais você se proíbe, mais você deseja. Quanto mais você se vigia, mais você se sente aprisionado. A segunda forma é tentar relaxar, soltar, aceitar, deixar fluir. Mas isso também não funciona, porque no fundo você ainda está operando na mesma lógica, ainda está tentando se governar, só que agora através da aceitação ao invés da repressão. Você troca um tipo de controle por outro, mas continua preso na mesma armadilha. O que Foucault nos mostra é que o problema não está em qual lado você escolhe nessa guerra interna. O problema é a própria guerra. O problema é aceitar como natural essa divisão entre um eu que governa e um eu que deve ser governado, entre uma parte superior e racional que deve controlar uma parte inferior e impulsiva. Essa divisão não é natural, não é inevitável, não é a essência do que significa ser humano. Essa divisão foi produzida historicamente através de práticas específicas de poder que nos ensinaram a nos
Relacionar conosco mesmos como se fôssemos um problema a ser resolvido, uma matéria bruta a ser moldada, um território a ser colonizado e controlado. Durante séculos, diferentes tecnologias de poder nos ensinaram a nos examinar, a nos confessar, a nos julgar, a nos corrigir. A religião nos ensinou que temos um eu pecador que precisa ser vigiado e purificado. A psicologia nos ensinou que temos um inconsciente selvagem que precisa ser analisado e domado. A cultura do trabalho nos ensinou que temos impulsos preguiçosos que precisam ser disciplinados e produtivizados. A mídia nos ensinou que temos um corpo inadequado que precisa ser corrigido e otimizado. E aos poucos, sem perceber, você internalizou todas essas vozes, todas essas normas, todos esses olhares vigilantes, até que eles se tornaram a forma como você olha para si mesmo. Você não está simplesmente em conflito consigo mesmo. Você está em conflito com as múltiplas formas de poder que atravessam você, que falam através de você, que pensam através de você. Quando você se critica por não ser produtivo o suficiente, não é você falando, é o capitalismo falando através de você. Quando você se julga por não ter o corpo certo, não é você falando. É uma indústria inteira de normatização dos corpos falando através de você. Quando você se culpa por não ser feliz o suficiente, não é você falando. É uma cultura tóxica de positividade compulsória falando através de você. Você é um campo de batalha, onde diferentes discursos e poderes lutam pelo controle da sua forma de existir. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. Foucault não para na denúncia desses mecanismos de poder. Ele vai além e nos mostra que onde há poder, há também resistência. E mais importante, ele nos mostra que podemos usar as mesmas ferramentas que nos aprisionam para nos libertar. Se você foi construído por práticas de poder, você também pode se reconstruir através de práticas de liberdade. Se você aprendeu formas de se relacionar consigo mesmo que te aprisionam, você pode aprender novas formas de se relacionar consigo mesmo que te libertam. Isso é o que Foucault chamou de cuidado de si, não no sentido de autocuidado superficial ou autoajuda mercadológica, mas no sentido de uma prática radical de transformação da relação consigo mesmo. O cuidado de si não é sobre se aceitar como você é, porque quem você é agora já é produto de formas de poder que te moldaram. O cuidado de si também não é sobre se tornar alguém melhor segundo padrões externos, porque isso seria apenas trocar um mecanismo de controle por outro. O cuidado de si é sobre reconhecer que você não é uma essência fixa, mas um processo em constante transformação, e que você pode participar ativamente dessa transformação ao invés de simplesmente ser moldado passivamente por forças externas. É sobre desaprender as formas de ser que te foram impostas e experimentar ativamente novas formas de existir. Isso significa olhar para aquele conflito interno que te consome e perguntar de onde vem essa voz que me julga. Quem me ensinou a me ver dessa forma? A que interesse serve essa forma de me relacionar comigo mesmo? E ao fazer essas perguntas, ao expor as origens históricas e políticas daquilo que parecia mais íntimo e pessoal, você começa a criar espaço, a criar distância, a criar possibilidade. Você percebe que não precisa obedecer a essa voz, porque ela não é você. Ela é apenas uma forma aprendida de se relacionar consigo mesmo. E se foi aprendida, pode ser desaprendida. Se foi construída, pode ser desconstruída. Se foi imposta, pode ser recusada. Tem uma mulher que eu conheci há alguns anos. Vou chamar ela de Marina, que viveu a maior parte da vida adulta num conflito brutal consigo mesma. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã para malhar, seguia uma dieta restritiva, trabalhava 12 horas por dia, e ainda assim se sentia uma fracassada. Nunca era o suficiente. O corpo nunca estava bom o suficiente. A carreira nunca estava avançada o suficiente. A vida nunca estava organizada o suficiente. Ela vivia numa guerra constante entre o que ela era e o que ela achava que deveria ser. Até que um dia, depois de um colapso nervoso, ela começou a se perguntar algo diferente.
Não porque eu não consigo ser melhor, mas porque eu preciso ser melhor. De onde vem essa régua impossível que eu uso para me medir? E ela percebeu que não era dela. Nunca foi. Era da mãe perfeccionista, do pai exigente, da cultura que diz que mulher tem que ser magra, e bem-sucedida e equilibrada e bela e forte, e vulnerável, e mil coisas contraditórias ao mesmo tempo. Ela percebeu que estava gastando toda a sua energia tentando satisfazer demandas que nem eram suas. E algo mudou. Não da noite para o dia, não num flash de iluminação, mas aos poucos. Ela começou a experimentar não ser produtiva, não como preguiça, mas como prática, como exercício de liberdade. Ela começou a observar os julgamentos internos sem obedecer a eles. Ela começou a se relacionar consigo mesma não como um problema a ser corrigido, mas como um território a ser explorado. E o conflito, aquela guerra interna que parecia eterna, começou a perder força, a perder sentido, a se dissolver. Entenda uma coisa fundamental. Você não vai acabar com o conflito interno simplesmente decidindo acabar com ele. Você não vai silenciar a voz crítica simplesmente mandando ela calar a boca. Isso seria apenas mais uma forma de controle, mais uma camada de repressão. O que você pode fazer é mudar sua relação com o conflito. Ao invés de estar dentro dele, lutando, você pode dar um passo atrás e observá-lo. Você pode se perguntar: o que esse conflito está tentando me fazer ser? A que norma ele quer que eu obedeça? Que forma de existência ele está tentando impor? E ao fazer isso, ao simplesmente nomear as forças que operam através de você, você já começa a se liberar delas, porque elas perdem aquele poder invisível, aquela naturalidade inquestionável. Elas se revelam como o que sempre foram, construções históricas, não verdades eternas. Isso não significa que você vai acordar amanhã livre de toda a autocrítica e todo o julgamento. A transformação de si não acontece num átimo. Ela é um trabalho contínuo, uma prática diária. Mas cada vez que você percebe um julgamento surgindo e pergunta de onde ele vem, cada vez que você sente uma pressão interna e investiga sua origem, cada vez que você desobedece uma norma internalizada e experimenta outra forma de ser, você está praticando liberdade. Você está se reconstruindo. Você está se tornando o autor da sua própria existência, ao invés de apenas reproduzir scripts que te foram impostos. E tem um aspecto disso que é particularmente libertador. Quando você percebe que esse conflito interno não é seu defeito pessoal, mas um efeito de forças maiores que atravessam todo o mundo, você para de se sentir tão sozinho, tão errado, tão quebrado. Você percebe que todo mundo está lidando com versões desse mesmo conflito, porque todo mundo foi moldado por sistemas de poder similares. E isso não diminui sua responsabilidade de se transformar. Pelo contrário, torna essa transformação mais possível, porque agora você sabe que não está lutando contra sua própria natureza. Você está apenas se desfazendo de condicionamentos históricos. E condicionamentos podem ser desfeitos. Pense na sua vida agora. Quantas das suas autocríticas são realmente suas? Quantas das suas exigências internas vieram de você e quantas foram plantadas em você por sistemas de normatização? Quando você se julga por não ser produtivo, essa voz é sua ou é a voz de um capitalismo que precisa que você seja produtivo para funcionar? Quando você se culpa por não ser feliz, essa culpa é sua ou é de uma indústria do bem-estar que lucra com a sua insatisfação? Quando você se cobra por ter certos desejos, ou certos medos ou certas fraquezas, essas cobranças vêm de uma compreensão profunda de quem você quer ser ou de normas externas que você internalizou sem questionar? E a beleza disso tudo, a verdadeira revolução que Foucault nos oferece, é que você não precisa esperar uma mudança externa para se transformar. Você não precisa que a sociedade mude, que o capitalismo acabe, que as instituições sejam reformadas. Você pode começar agora mesmo, hoje mesmo, a praticar uma relação diferente consigo mesmo. Você pode começar a observar os mecanismos de poder que já operam através de você. Você pode começar a desobedecer às normas internalizadas.
Você pode começar a experimentar novas formas de existir. Isso não é egoísmo, não é alienação política. Pelo contrário, é o ato político mais radical que você pode fazer, porque ao se transformar, ao se recusar a ser governado de certas formas, você abre espaço para que outros também se transformem. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim? Já passou por isso que eu acabei de descrever? Porque eu sei que quando a gente está passando por uma coisa dessas, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra vivendo aquilo. A gente olha ao redor e todo mundo parece estar bem, todo mundo parece ter as respostas, e aí a gente pensa, o que é que tem de errado? Comigo? Porque só eu não consigo. Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então desce aqui nos comentários e escreve só isso, escreve: estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser. Não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta, porque quando você escreve isso, você não está só desabafando. Você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário, você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. O que está acontecendo aqui é uma mudança fundamental na forma como você se entende. Você deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um processo a ser vivido. Você deixa de ser uma identidade fixa que precisa ser defendida ou corrigida e passa a ser uma multiplicidade em transformação. E isso, essa simples mudança de perspectiva, já dissolve grande parte do conflito, porque o conflito só existe enquanto você acredita que existe um eu verdadeiro, uma essência fixa, um jeito certo de ser que você precisa alcançar. Quando você percebe que não existe esse eu verdadeiro, que você é sempre um devir, sempre um processo, sempre uma experimentação, o conflito perde seu fundamento. Não há mais dois lados lutando, há apenas transformação acontecendo. Foucault estudou extensivamente as práticas antigas de cuidado de si, especialmente entre os gregos e romanos, e percebeu que eles tinham uma compreensão muito diferente da nossa sobre o que significa viver bem. Para eles, viver bem não era sobre obedecer regras morais, universais ou se conformar a um ideal externo. Era sobre fazer da própria vida uma obra de arte, sobre estilizar a própria existência de formas belas e singulares. Era sobre exercer liberdade na prática cotidiana de si mesmo. E isso incluía práticas muito concretas. Meditação não como relaxamento, mas como exercício de atenção a si mesmo, escrita de si não como diário íntimo, mas como tecnologia de transformação, conversas filosóficas não como entretenimento intelectual, mas como forma de examinar e modificar a relação consigo mesmo. Você pode começar a fazer isso agora. Pode começar a escrever sobre si mesmo, não para se conhecer melhor no sentido de descobrir quem você realmente é, mas para se inventar, para experimentar outras formas de narrar sua própria história. Pode começar a meditar não para esvaziar a mente ou alcançar paz, mas para observar os padrões de pensamento e julgamento que te governam. Pode começar a conversar com pessoas não para trocar opiniões, mas para testar ideias, experimentar perspectivas, transformar sua relação com suas próprias certezas. Essas práticas não vão te dar respostas, não vão resolver o conflito de uma vez por todas, mas vão te dar algo mais valioso, vão te dar espaço, distância, possibilidade de movimento, onde antes só havia rigidez. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você, pessoas que estão cansadas das respostas superficiais,
que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas. Toda semana eu trago reflexões como essa, explorando os cantos mais profundos da experiência humana, através da filosofia e da espiritualidade. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca. A questão não é acabar com todo o conflito interno e viver numa harmonia perfeita consigo mesmo. Isso seria apenas trocar uma ilusão por outra. A questão é mudar sua relação com o conflito, reconhecê-lo pelo que é, um campo de forças atravessando você, não uma guerra entre partes essenciais do seu ser. E quando você muda essa relação, quando você para de estar dentro do conflito e começa a observá-lo de fora, algo extraordinário acontece. O conflito não desaparece, mas perde aquela intensidade sufocante, aquela capacidade de te paralisar. Você ganha mobilidade, você ganha escolha, você ganha a possibilidade de se mover de formas que antes pareciam impossíveis. Voltando, aquele ponto inicial, aquela sensação de estar preso numa guerra interna que nunca acaba. Agora você entende que essa guerra não é um destino, não é uma característica imutável da condição humana. É um efeito histórico de formas específicas de poder que nos ensinaram a nos governar de certas maneiras. E se foi construída, pode ser desconstruída. Se foi aprendida, pode ser desaprendida. Você não está condenado a viver em conflito consigo mesmo para sempre. Você pode, a cada dia, a cada momento, escolher praticar uma relação diferente consigo mesmo. Pode escolher desobedecer às vozes internalizadas. Pode escolher experimentar novas formas de ser. Pode escolher fazer da sua vida não uma busca por conformidade, mas uma prática de liberdade. E isso não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. As forças que te moldaram são poderosas, estão profundamente enraizadas, operam em níveis que você nem sempre consegue acessar conscientemente. Mas são apenas forças, não são leis naturais, não são verdades eternas. E toda vez que você as questiona, toda vez que você as desobedece, toda vez que você experimenta existir de outra forma, você enfraquece o poder delas sobre você. É um trabalho contínuo, uma prática diária, uma transformação que acontece aos poucos, em camadas, em ondas, mas acontece. E cada pequena mudança, cada pequeno momento de liberdade experimentada, abre espaço para mais mudanças, para mais liberdade, para mais possibilidade. Então, o conflito interno que você vive há anos, aquela guerra que parecia não ter fim, pode sim terminar. Não numa explosão dramática, não num momento de iluminação súbita, mas numa dissolução gradual, numa perda progressiva de sentido e urgência. Porque quando você entende que não precisa vencer essa guerra, que não precisa escolher um lado, que pode simplesmente parar de lutar e começar a observar, a experimentar, a se transformar, o próprio conflito se revela como desnecessário. Você percebe que pode existir de outra forma. E essa percepção, essa simples abertura de possibilidade, já é o começo de uma liberdade real. Uma liberdade que não vem de fora, que ninguém pode te dar ou tirar, mas que você pratica a cada dia na relação que escolhe ter consigo mesmo. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas. Sonnet 4.5 Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.